Olá pessoal, tudo bem? Nosso contato aqui na Band News FM é com o professor Thiago Nunes, que abre a temporada de 2023 do Band News Brasil Afora, um quadro que está de volta aqui à nossa programação, personagens que fazem o nosso futebol no exterior. E a gente viaja nessa semana para Lima, no Peru, que é o palco do Sporting Cristal, o time comandado pelo Thiago Nunes. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado por nos atender. Tudo bem, Bruno? Grande prazer poder falar contigo, né? E pessoalmente não, pelo virtualmente, e poder compartilhar contigo, com os ouvintes, com as pessoas que estão aí também assistindo, um pouquinho da experiência que a gente está vivendo aqui, um pouquinho do que passou, do que a gente também está planificando aí para o futuro, e é sempre bacana poder compartilhar esse tipo de coisa. Antes de entrar especificamente nessa questão mais pessoal da sua vivência em um novo país, dessa experiência no ambiente sul-americano, né? Que tem um enraizamento muito forte quando a gente fala de futebol, né? A gente observa a paixão do povo latino pelo futebol, mas especificamente sobre o Sporting Cristal, sonhando com fase de grupos de Libertadores da América. Vem de uma classificação para essa terceira fase da competição absolutamente épica, e a gente conseguiu observar, né, pelos registros em redes sociais, a maneira comovente como foi a vitória para cima do Nacional do Paraguai nesse jogo em casa, uma remontada, como o pessoal gosta de registrar. O que isso significou para você especificamente, Thiago, e para o clube que alimenta essa possibilidade de seguir fazendo história no principal torneio aqui do continente? O futebol é incrível porque ele te oportuniza, independente do lugar onde você está, ter emoções novas, renovar energias a cada oportunidade de trabalho. Eu já passei, logicamente, por situações muito positivas e muito difíceis na carreira, de vitórias e derrotas impactantes no que diz respeito ao aspecto emocional. E quando a gente acaba se envolvendo com uma nova cultura, um novo clube, entendendo muitas vezes que uma classificação como essa para esse clube, para essa realidade, é algo muito impactante, a gente acaba também absorvendo um pouco dessa emoção, desse sentimento. E que bom que a gente pôde contribuir assim, e eu estou podendo viver um pouco disso porque está sendo renovador, né? A gente teve uma derrota lá no Paraguai, 2-0 para o Nacional, e foi uma derrota doída porque nós havíamos jogado uma partida não para perder por 2 gols, talvez perder por um, talvez empatar. E historicamente as equipes peruanas têm sofrido muito nas competições internacionais, né? E pouca gente creia que seria possível, né, uma remontada, uma virada dessas, e ainda mais pelo contexto que foi o jogo, porque a gente teria que fazer uma diferença de 2 gols para levar para os pênaltis, e fizemos um gol no início do segundo tempo, sofremos 1 minuto depois do empate, aquela ducha de água gelada, assim, e o estádio estava com uma capacidade, né, o estádio estava jogando no Estádio Nacional, um estádio gigantesco, e o público não estava tão grande, tinha em torno de 20 mil pessoas no estádio, assim, mas era um público muito presente, muito atuante, e a partir daí a gente conseguiu voltar para o jogo, virar a partida, fazer os 2 gols, e melhor do que isso, né? No minuto 90 quase, aquelas histórias de filme, assim, a gente faz o gol, que é o terceiro gol de diferença, o quarto gol nosso, e termina com o quinto gol no apagar das luzes ainda. Então, todos os componentes assim no jogo muito marcante, e né, e aquele a gente que é apaixonado pelo futebol sabe que a gente vai a cada gol, a cada momento gerando mais ansiedade, vivendo um pouquinho mais, e foi uma explosão no final porque é um conjunto de fatores pela remontada, da maneira que foi, para o contexto do futebol peruano atual que necessitava um resultado impactante com esse a nível internacional e que enche a todos aqui de esperança para esse próximo jogo, essa próxima fase agora, que é definitiva, né? A fase 3 que a gente está envolvido, que ou vai nos levar para Libertadores, ou confirma realmente a nossa permanência já com a Sul-Americana, que também é uma boa competição de se disputar a nível internacional. É isso, terça-feira contra o Huracan da Argentina, né? Que faz uma campanha interessante no futebol local nessa temporada. Que eu ia te perguntar, institucionalmente é isso, Thiago. Objetivo concluído, disputar a Sul-Americana em caso, né? Claro, ninguém quer perder, mas potencialmente com uma queda nessa terceira fase, jogar a Sul-Americana está dentro da ideia do clube, esteve quando se planejou a temporada. Ou não, você vê possibilidades reais de enfrentar os argentinos e tentar em casa carimbar a classificação de novo. Pensando com a mentalidade brasileira, né, a gente sabe que quando enfrenta o Huracan ou qualquer equipe, né, com exceção aí de Boca, River,
as equipes mais tradicionais da Argentina, a gente sempre imagina que tem que ganhar, que tem que passar, que dá para competir de igual para igual. Agora, entendendo um pouco da nossa realidade aqui, a gente sabe que tem algumas dificuldades, né, que históricas em relação ao futebol peruano contra o futebol argentino, mas ao mesmo tempo eu vejo o momento desse time que a gente está, né, que eu estou treinando agora, um momento muito bom. Eu vi um dado estatístico ontem, a gente é a equipe mais jovem, né, que está disputando essa fase da Libertadores, tem uma média de idade de 23,6, 23,4 anos. Então a gente não tem muito desse algo enraizado anteriormente, sabe? É muita rapaziada jovem que está com muita fome, muita capacidade física competitiva, muitos jogadores de base aí com experiência internacional, já em jogos de seleção internacional de base, sabe? Então a gente está muito motivado e acredita que é possível, cara, sabe? A nível institucional, a gente traçou o objetivo de chegar na Libertadores. Esse é o objetivo traçado. Então, eu não posso te dizer que é ruim a Sul-Americana, mas o objetivo traçado foi realmente a Libertadores, porque o Sport Cristal é um dos grandes do país, né? Junto com a Aliança Lima e com o Universitário, a Laú aqui, são os três grandes e provavelmente, né, um dos maiores aí dessa região toda aqui. A gente tem que estar sempre brigando por algo mais, até porque, historicamente, o Sport Cristal é um clube que foi vice-campeão da Libertadores lá atrás, em 97, jogando contra o Cruzeiro. E os caras aqui trazem muito essa referência, né? Que dá para chegar, que é possível. Mesmo passando tanto tempo assim, todo mundo acredita que dá. E a gente tá indo nesse barco aí, sonhando junto que é possível. Tiago, você morou nos últimos meses antes de migrar para essa experiência peruana, e eu quero que você conte exatamente como é que surge esse convite, como é que foram os primeiros passos. Você estava morando no Ceará, em Fortaleza, que eu imagino há diferenças para Lima, no Peru. Tive experiência há alguns anos na cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Fiquei quase um mês e não vi o sol em nenhum momento. E Fortaleza é a terra do sol. Para você, como é que foi essa diferença de transição e como surgiu, de fato, a proposta do Sporting Cristal? Cara, tu fala de Fortaleza, me dá uma saudade, velho. Fortaleza é uma cidade maravilhosa, né? Se posso eleger uma cidade para morar, quem sabe um dia na minha vida, de novo, é o Ceará e Fortaleza. É maravilhoso de estar lá, cara. E eu tô tendo um pouquinho de sorte agora porque eu tô chegando no verão e o verão tem muito sol aqui, sabe? O que acontece é que a região ali mais perto do mar, ali de Miraflores, São Isidro, principalmente, são regiões onde realmente fica mais nublado o tempo. E quando você sai desses bairros aí, vai um pouquinho mais pro lado daqui do cerro, dos morros aqui, aí já tem muito, muito, muito sol, né? Eu tô pegando temperaturas altas aqui, altas para eles aqui, né? Coisa mais de 30 graus. E tô tendo um pouquinho de sorte nesse momento, mas já me avisaram que a partir aí do mês de abril, para enxergar o sol só em caricatura, só em desenho, é impossível, cara. Sabe? Não vivi ainda, mas já estou meio me conscientizando, porque como eu tenho casa em Curitiba, né? Curitiba também é um pouco Londres, assim, um pouco nublado, né? Você tem que sair de manhã com uma roupa para frio, depois de meio da manhã é com calor, e frio de novo, é chuva, então é uma loucura. E depois que a gente vira um pouco cidadão do mundo, nossa capacidade de adaptação também ela acaba melhorando, né, para todos os cenários. O futebol sul-americano para você, Thiago, nessa primeira experiência profissional, jogando ou à frente, comandando uma equipe peruana, é um mercado que teve algumas representações brasileiras, talvez a principal delas o Paulo Autuori, né, que é um cara conhecido, né, por você e pela história que ele tem no futebol brasileiro, né, abrindo também esse mercado peruano. Como é que se deu esse primeiro contato, né, da diretoria do Sporting Cristal? Como é que você paginou a gestão da sua carreira naquele momento, depois da saída do Ceará e ficar um pouquinho ali observando a movimentação do mercado de Série A do Campeonato Brasileiro, até de fato encarar esse projeto? Eu costumo repetir que treinador de futebol brasileiro não tem planificação de carreira, né? A gente tem as perspectivas que vão aparecendo a cada mês, a cada 3 meses, porque as mudanças são iminentes, né? No futebol brasileiro, elas acontecem a cada 3, 4, 5 meses, os clubes estão trocando de treinador, com raras exceções. Então, a gente fazer um planejamento de como vai ser o futuro é muito difícil, né?
Eu desde que saí do Atlético, o Atlético foi um momento mágico na minha vida, porque me apresenta para o futebol nacional, né, pelas conquistas e por tudo que eu vivi ali. Depois passando pelo Corinthians, pelo Grêmio, pelo Ceará. Então, foram experiências diferentes, experiências boas e ruins, difíceis de administrar, muitos erros de tomar decisão da minha parte, situações também que eu não conseguia administrar da maneira que deveria administrar. E a partir daí eu tenho também pensado muito quais são os passos futuros, né? Você falou bem aí, desde que eu saí do Ceará, eu fiquei um tempo parado, cara, e mesmo tendo bastante convites assim de clubes de Série B e também clubes aí que estavam brigando para permanecer na Série A, eu estava vendo que me manter nessa roda aí, né, nesse círculo de trabalho um pouco, é demitido, trabalho mais um pouco, tem um título estadual aqui, acolá, aí trabalho mais um pouco, demitido. Isso aí não acaba não marcando uma diferença na nossa carreira, sabe? No sentido de experiência de vida, né? Experiência de viver um futebol diferente do que a gente já está acostumado no Brasil, sabe? E aí eu coloquei na cabeça que eu teria que sair do Brasil. E aí a gente, por cultura, o brasileiro normalmente procura o mercado árabe ou o mercado asiático, e é muito mais pela questão da grana do que pelo planejamento de carreira, né? Porque tanto o mercado asiático como o mercado aí também o mercado árabe, que também faz parte da Ásia, enfim, são mercados que não que desportivamente não te agregam. Você pode aí ser campeão aí, sabe? Não, você não vai sair muito do lugar, vai ganhar muita grana. Então, eu sempre pensei como é que um treinador pode sair do Brasil e conseguir abrir novos mercados, novas portas, agregar experiência e, quem sabe, a partir dessas novas experiências, abrir um novo rumo, uma nova rota de carreira, sabe? E aí eu tinha também o Paulo Autuori, né? Tenho o Paulo Autuori como uma grande referência, um cara que já treinou na Sul América, foi treinador de seleção aqui na Sul América, da própria seleção peruana, tem experiência em Europa, em Ásia, em todos os continentes praticamente. E então eu vi nessa oportunidade do mercado sul-americano uma nova rota. E, e cada vez que eu repenso isso, ou que olho para esse propósito, estou cada vez mais convicto que acertei, sabe? Acertei, porque o Brasil é uma grande ilha para a Sul-América, sabe? É uma grande, grande ilha. Porque nada que acontece no Brasil chega nos outros países sul-americanos, sabe? A nível desportivo, futebolístico, porque ninguém transmite futebol brasileiro aqui, sabe? Ninguém transmite futebol brasileiro na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Peru, na Colômbia. Ninguém transmite. Ao contrário, né? O futebol aqui da Colômbia, do Peru, da Argentina, esse é transmitido em todos esses países que eu falei de língua espanhola, sabe? De língua castelhana. Então, é a Sul-América contra o Brasil. A gente não consegue ter essa dimensão quando está dentro do país aí. E eu estou vendo um novo tipo de futebol, um novo tipo de mercado, muitos jogadores, né, com potencial. Está sendo uma experiência legal, cara. E quando o Sport Cristal me procurou, foi em novembro. Eles tinham acabado de serem desclassificados do final do torneio aqui peruano. Eles acabaram o torneio em terceiro colocados. Porque aqui você tem uma abertura e clausura, o campeão de cada torneio, e depois tem um quadrangular final ainda, né? Que envolve as melhores campanhas dos dois torneios, mais os campeões. E então eles foram desclassificados, não chegaram na final e tinha um projeto aí para uma reformulação, né, tentar mudar um pouco a característica do comando, que aqui já estava há 3 anos. E aí eu recebi um contato de um empresário primeiro, que me colocou em contato com a direção daqui. Realmente eu não tinha a mínima ideia de vir trabalhar no Peru nesse momento, né? Conhecia pouco do mercado aqui até então e comecei a estudar sobre o mercado. Tivemos 5 reuniões aí em 10 dias e realmente me pareceu uma boa oportunidade por 2 fatores básicos. O primeiro, porque eu estou num clube que tem condições de brigar para ser campeão nacional, sabe? A gente está entre os 3, 4 clubes aí que vão brigar para ser campeões. E também é um clube que disputa competições internacionais, né? E é um torneio, e é um tipo de carreira que eu quero continuar perseguindo, né? De me manter disputando aí Sul-Americana, Libertadores, competições que eu já tive a oportunidade de disputar, né? Pelo Grêmio, pelo Corinthians, pelo Atlético, sabe? Então, estar disputando agora uma Libertadores de novo, para mim é valioso, porque enriquece a minha experiência profissional, pessoal, me mantém nesse rol de treinadores que estão acostumados a disputar esse tipo de competição. Então está sendo muito prazeroso, está sendo muito valioso e rico,
na minha formação profissional, além de estar podendo desenvolver um idioma que é o espanhol, que todo mundo acha que no Brasil que fala o portunhol e a gente sofre um pouquinho, mas está sendo uma experiência riquíssima aqui, Bruno, poder estar vivendo isso tudo, cara. Ah, que legal. Eu te vi até se desafiando, falando, né? Tentando falar em espanhol na última entrevista coletiva, no contato com os jogadores, como é que tem sido esses primeiros movimentos do Thiago, né? E estendendo, o que você encontrou de infraestrutura do clube? É algo que fica muito distante da realidade da elite do futebol brasileiro? Ou é algo que positivamente te chamou a atenção, Thiago? Futebol peruano, de maneira geral, está distante do futebol brasileiro, né? Está bem distante em termos estruturais, está muito distante, porque as estruturas aqui ainda são precárias, as estruturas da maior parte dos clubes. Um dos pontos que também que foi favorável para a minha vinda para cá foi a estrutura desse clube, do Sport Cristal. Aqui nós temos um centro de treinamento, onde temos 6 campos, sabe? Tem todo um processo de categoria de formação aqui. É um clube modelo no que diz respeito à gestão, né? É um clube com outro modelo, é um clube que tem uma empresa que é dona do clube, né? Quase como uma SAF, igual que a gente vive agora no Brasil. Então, não tem essa influência política externa, tem as pressões normais da torcida, da imprensa, como acontece em qualquer lugar, mas é um clube gerenciado muito de dentro para fora, sabe? Então, com metas a curto, médio e longo prazo. Como falei antes, o último treinador ficou aqui 3 anos, sabe? Então, é um clube que tem uma outra cultura de gestão e a estrutura física aqui é muito boa. É muito bom onde eu estou, é um pouco antiga, mas é funcional, tem um estudo que precisamos. Uma função que não tinha, que nós trouxemos para cá, foi do fisiologista, né? E também mostramos a importância para a direção de investir em tecnologia, em instrumentação, para trazer mais subsídio de informação, ainda mais que é um clube formador que quer se tornar um clube vendedor. Então, quanto mais dados, mais informação você tiver desses jogadores, melhor para você apresentar esse produto, esse jogador ao mercado exterior. Isso tem sido muito favorável porque estando num modelo como esse de clube, onde eu me identifico bastante, né, onde já tive a oportunidade de trabalhar em boas estruturas do Brasil, fica mais fácil de gerenciar os próprios jogadores, que a gente apresenta, né, ferramentas para eles, apresenta subsídio, informação, e encontramos aqui um grupo de jogadores basicamente peruanos, logicamente, e que, com exceções de alguns estrangeiros, até nós temos 5 estrangeiros no elenco, e que são muito receptivos à novidade, né? Então, ter um treinador brasileiro, que há mais de 20 anos não havia um treinador brasileiro nesse mercado, eles estão muito curiosos, né? Dispostos a receber esse tipo de informação. A gente traz um nível de competitividade um pouco mais alto do que eles estão acostumados aqui. E, consequentemente, também estou aprendendo muita coisa, porque é diferente jogar o torneio nacional. Tem muitas variáveis aqui que são fora do controle que a gente não vive no Brasil, como altitude, calor extremo, né, horários alternativos, que são bem diferentes, que a gente está tendo que se adaptar aí para poder lidar bem nesse manejo desse novo futebol para mim. Muito legal. A sua família te acompanhou nessa ida ao Peru? Como é que tem sido o seu dia a dia? A gente está falando de um país, né, a despeito dessas diferenças culturais com o Brasil, que tem uma culinária riquíssima, né? Quando a gente fala da alta culinária, Maravilhosa, cara. o Peru, ele é uma referência, né? Como é que tem sido aí o seu dia a dia? É possível conhecer restaurantes, ir a pontos turísticos ou de fato você está naquele trajeto muito comum de treinador, né? Casa, hotel, centro de treinamento. Como é que tem sido, Thiago? Cara, assim, primeiro da família, Bruno, como a gente ficou quase um ano, um pouco mais de um ano aí em Fortaleza, antes de vir para cá, a gente fez uma reunião familiar e aí a decisão era ou voltamos para Curitiba, onde a gente tem a nossa base, assim, ou vamos comprar um apartamento aqui em Fortaleza e vamos ficar morando aqui, porque a gente estava muito dividido, né, entre sair de Fortaleza. E aí a gente fez uma reunião familiar, até pela distância do trâmite de ir a Lima também, né, porque a malha aérea de Fortaleza para o centro do país, para ir para outro país, é muito complicado, cara. Então a gente decidiu voltar a Curitiba. Então aí já foi uma mudança. E a ideia era que eu viesse primeiro, conhecesse toda a estrutura, ambientasse para ver como seria trazer a família. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 7 anos e um menino de 2 anos e meio. Então isso também ia ser uma nova adaptação para eles. Então, no primeiro momento, a gente está separado, eles estão no Brasil, né? Minha família ficou aí em Curitiba.
Eu estou sozinho por aqui. Já vieram me visitar aqui 2 vezes, né, até o momento. Mas eu estou conseguindo desfrutar, Bruno. Sabe que eu estou conseguindo desfrutar muito, cara. A gente tem eu particularmente já tenho uma lógica de trabalhar muito tempo dentro do clube. Mas a pressão, cara, externa aqui, ela não tem como comparar com o Brasil, sabe? É incomparável. A gente percebe o quanto a gente não vive a vida trabalhando no futebol brasileiro. A gente não desfruta nada. O futebol brasileiro você ganha bem, ganha grana, sabe? Mas paga um preço muito alto por ganhar bem. Você vive num isolamento social sem ter pandemia. Você vive fora numa bolha e consequentemente, não pouco consegue, sabe, conhecer o lugar onde você está, desfrutar um pouco mais e até mesmo estar mais relaxado para poder ser um melhor gestor, uma melhor pessoa, sabe? E isso para mim tem sido muito bom aqui. Eu tenho conhecido muitos lugares, tenho desfrutado dessa gastronomia que é maravilhosa, cara. Tenho me permitido provar muitas coisas. E como você bem falou, a gastronomia aqui, os chefes peruanos são incríveis. Eu estou aqui, como estou na costa aqui em Lima, então o pescado, a comida, né, muito rica em sabor, em temperos, cara, tem sido muito legal e convido a todos aí que puderem ter essa experiência de vir visitar Lima, que desfrutem porque é muito legal. Ah, que legal. E essa reflexão, né, até para encaminhar também a nossa conversa já para o fim, ela é muito importante, né? Falando sobre a vivência do treinador no futebol brasileiro, nesse ambiente de pressão e a maneira como é possível desfrutar da profissão numa outra medida, né? Numa outra realidade, sendo feliz, sendo bem-sucedido, mas de fato fugindo de algo que a gente normaliza, né? E muitas vezes acha que é de fato é assim e não tem outro caminho. É muito bacana te ouvir, até por você ter vivido tantas experiências aqui no Brasil, enfrentando ou defendendo camisas gigantescas, né, Thiago? Eu tenho buscado sempre, Bruno, ter um trabalho, melhorar minha inteligência emocional, sabe? Ser um cara melhor, assim, na gestão das emoções, na gestão das pessoas com que eu acabo me envolvendo, porque a gente, como eu costumo dizer, a gente está sempre preparado para a pressão, mas ao mesmo tempo, você não está preparado muitas vezes para administrar tudo isso junto. Porque o treinador de futebol, se a gente pensar no aspecto técnico, tático, conhecimento, as relações do dia a dia de trabalho, o Brasil está repleto de bons profissionais, cara. O difícil mesmo é administrar tudo isso junto, sabe? Esse processo externo, a pressão, como influencia os nossos jogadores, a relação com a direção dos clubes. E você transfere isso muitas vezes no seu discurso para o torcedor, de uma maneira às vezes equivocada, às vezes transfere esse discurso também para os seus próprios jogadores. Eu vivi muito disso. Às vezes a gente vai para uma entrevista e está muito pressionado e está muito mais preocupado em se defender, sabe, do que expressar uma ideia que deveria ser o grande princípio da relação do treinador com as pessoas. Então, para mim, está sendo renovador, está sendo importante estar aqui, cara, viver um pouco mais desse ambiente mais calmo, porque eu acabo me tornando uma pessoa melhor, um profissional mais capaz, né? Eu também costumo brincar muito, Bruno, que eu com 43 anos, mesmo a aparência um pouco mais velha, eu acho que eu já cometi todos os erros que uma pessoa de 43 anos pode cometer. E aí, consequentemente, a gente vai aprendendo, vai melhorando, vai evoluindo para poder, né, viver um pouco melhor, né, ser um treinador melhor, como já disse antes, e a partir daí também ter melhores resultados, porque os resultados também eles são muito vinculados a isso, ao trabalho, à qualidade das pessoas que você está, mas também à qualidade do ambiente que você gera para que esse resultado possa acontecer. Que bacana. Tiago, me permita finalizar de fato, e a gente está falando sobre a sua vida atual no Peru, defendendo o esporte em cristal. Mas hoje a gente teve convocação da seleção brasileira e é um tema que não estava previsto. Mas por você ter trabalhado diretamente com esse jogador em especial, eu gostaria que você falasse sobre o Rony. Salvo engano, você também trabalhou com o Rafael Veiga, mas especificamente com o Rony e Rafael Veiga. Como é que você viu a oportunidade dada a um jogador que, antes de mais nada, é um grande trabalhador, né? Um grande profissional na acepção da palavra? O que você pode falar do Rony na seleção brasileira? Cara, primeiro eu fiquei feliz porque tá o Rony, o Veiga e o Lodge, né? Os três que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles em 2018, o Veiga e o Lodge, 19 e o Rony, 18 e 19 e o Rony. Se há alguém que a palavra merecimento faz sentido, é pro Rony, cara. Sabe? Se a palavra merecimento faz sentido para alguém nessa vida, é pro Rony.
não só pela história pessoal, da onde esse cara saiu, né, das dificuldades que realmente ele enfrentou até chegar nesse nível que ele encontrou na carreira dele profissional, porque ele é o típico profissional e pessoa que, primeiro, ele se relaciona bem com todo mundo. Ele nunca precisou, né, fazer algo paralelo ao esforço, à dedicação, para conseguir os espaços que ele teve, sabe? Então, esse cara é um cara que merece muito, porque as memórias que eu tenho dele são as melhores possíveis. Em 2018, quando ele chega para trabalhar com a gente olhou aquele cara e falou, cara, aquela ideia do futebol, sabe, mais pragmático, mais tático, putz, esse cara é muito pequeno, velho. Esse cara é pequenininho, esse cara, puta, ele não chegou bem condicionado em 2018, vindo do Japão, tempão parado, um imbróglio jurídico, uma confusão. E aí, em 30, 40 dias, esse cara era fundamental para o nosso time em 2018. 2019 nem se fala, foi titular absoluto toda a temporada. E eu estou muito, muito feliz por ele, cara. Muito, muito feliz por ele, por toda a dedicação que ele teve. Porque além do que ele fez no Atlético 2018, 2019, ele se redescobriu a partir da ida dele para o Palmeiras, né? Porque eu trabalhei com ele jogando numa posição, através do seu novo treinador, do Abel, que colocou ele quase como um centroavante. Ele se descobriu numa nova posição e foi fundamental, é fundamental para o Palmeiras, sabe? Então, essa é uma amostra concreta que é possível, basta você ter crença, você ter trabalho, ter continuidade. E também aproveitar um pouquinho, Bruno, falar do Veiga também, que é outro cara que com perfil profissional top, 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 e que está colhendo frutos aí do que merece também pelo seu esforço, seu trabalho e dedicação. Fico muito feliz, né, que sabe aí de ter poder colaborado um pouquinho, assim, um grãozinho de areia nessa caminhada desses caras aí, porque eles são grandes pessoas, assim, acima de serem grandes jogadores. Ah, demais. Eu imagino que a realização de um treinador também seja justamente ver os louros da vitória dos próprios comandados. Thiago Nunes, hoje treinador do Sporting Cristal do Peru, participando dessa abertura da temporada 2023 do Band News Brasil afora. Thiago, muito obrigado por nos atender. Muita sorte, muito sucesso para essa temporada do Sporting Cristal. Quem sabe eliminando o Huracan e avançando a fase de grupos da Libertadores da América e também na Liga Nacional. Um grande abraço para você. Bruno, muito obrigado pela oportunidade de falar além de futebol, falar de coisas da vida. Parabéns pela ideia, pelo programa, né? Por isso que tenha continuidade, tenha também aí sucesso, cara. E estou sempre à disposição do que precisar. E estão todos convidados aí a comerem um ceviche aqui em Lima quando acharem por bem, tá bom? Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus.